vamos criar agora uma estrutura de navegação para que a gente possa navegar entre as telas, entre a nossa página index até a página cadastro e vice-versa, e também fazer o logout dessa aplicação. E depois vamos testar tudo isso aí para ver se o login está funcionando, se o acesso às rotas estão de fato sendo bloqueados. Vamos fazer isso aí agora. Aqui na minha tela index eu vou criar um componente chamado Nuxt Link. Esse componente é um componente do Nuxt que ele faz o link e automaticamente ele já redireciona para a página que nós quisermos, para a rota que nós quisermos. No caso, se nós colocarmos isso aqui, nós vamos ter um redirecionamento para a rota cadastro. Eu vou dividir a tela aqui para mostrar para vocês como funciona. Automaticamente ele vai colocar esse carinha aqui, ó, cadastro. E eu consigo, clicando aqui, acessar a página cadastro, porque ele já adiciona lá. Vou voltar aqui. E vou colocar esse cara aqui também para dizer que é para ele ir para a página principal. E na página principal eu coloco apenas a barra aqui. Vamos ver se é assim que funciona. Esses dois links já fazem a navegação entre as telas. E agora eu vou criar um botão para chamar um método logout para deslogar da minha aplicação e redirecionar para o meu login. Vou adicionar um componente chamado botão aqui. Vou colocar um @click. Logout, sair, button. Aqui embaixo vou adicionar no meu componente, lembra disso? Methods, logout, e aqui dentro eu coloco o método de logout. Eu posso utilizar aqui para fazer um redirecionamento direto com o meu router, dizendo que é para ele ir até a tela de login. Eu vou salvar isso aqui, observe aqui, ele já vai para a tela de login. Mas ele não tá. Se eu vier aqui e modificar isso aqui, ele vai abrir igual, porque ele não tá removendo o logout. Então eu preciso acessar a memória da minha aplicação e excluir aquele access token. E para isso a gente já criou um método. Vamos lá ver no store. Aquele store de auth que a gente criou, de auth, esse cara aqui, ele já tem um cara chamado logout aqui. E esse logout nós precisamos acessar da mesma maneira que a gente fez para acessar para fazer o login. Então aqui no logout nós precisamos fazer duas coisas. Primeira, excluir, remover aquele access token da memória da nossa aplicação. E depois disso nós precisamos redirecionar para a tela de login. Aqui no logout, para remover, nós só precisamos chamar o store, ou seja, acessar a memória da aplicação, e chamar o dispatch, que indica que é para ele executar alguma ação. Indicando que ele vai executar alguma ação, nós chamamos o auth, que é o store que está aqui, esse auth, e chamamos logout, que é basicamente essa mutation aqui, logout. Toda mutation automaticamente ela já vai receber como primeiro parâmetro o state, que é o estado, que é esse cara aqui. Quando ele chama esse state, nós vamos pegar dentro do método logout e remover todos os itens que estão salvos na memória da aplicação, fazendo com que ele entenda que não está mais feito login, que todos os dados que eu tinha de login são excluídos nesse exato momento. Depois que eu faço isso, eu simplesmente chamo o router novamente e redireciono para a tela de login, assim como eu tinha feito anteriormente. Eu vou salvar isso aqui e vamos testar isso aqui na nossa tela. Clicando no sair, ele já saiu. Vamos testar o filtro para ver se está funcionando. Quando eu tento adicionar sem ter feito login, ele simplesmente já retorna para a tela de login. Assim como o cadastro, da mesma maneira, ele simplesmente retorna para a tela de login. Quando eu clico em entrar, ele vai funcionar e já vai abrir direto o meu cadastro. Então a rota está feita, nós adicionamos um filtro para isso, um middleware, e já colocamos uma tela de logout. Agora, aqui no meu index, eu coloquei esse mini cabeçalho aqui. E esse logout aqui dentro. Se eu fosse fazer dessa forma, eu teria que colocar em todas as páginas. No nosso caso, seria a página index e a página cadastro, que são duas. Até seria fácil, mas eu não precisaria ficar replicando esse código. Então eu tenho duas opções. Ou eu crio um componente de cabeçalho, que eu coloco em todas as páginas, e eu coloco esses 3 itens aqui, mais esse método. E nas duas páginas, na página index e na página cadastro, eu utilizo esse componente aqui, similar ao que eu estou fazendo aqui com o tutorial, mas aqui seria tipo... digamos que seria, por exemplo, cabeçalho, alguma coisa assim, né?
Ou eu crio uma outra coisa que o Nuxt nos permite utilizar, que é chamado de layout. Um layout vai ser um template no qual eu vou poder dizer que a minha tela index, por exemplo, e a minha tela cadastro vão usar determinado layout, que vai facilitar o nosso desenvolvimento e permitir que a gente construa estruturas mais modularizadas. E é isso que nós vamos ver logo mais.